Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu. Professor Sandro Davis aqui na área. A gente hoje vai falar sobre números de Catalan. O que isso tem a ver com o problema do IME de 2014 para 2015, que é um problema de você triangularizar um eneágono convexo. Meu pai do céu, não entendeu nada, mas já gostou do vídeo? Então, peço para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações, dá um curtir nesse vídeo aí, cara. Se você gostar do vídeo, dá o gostei. Se você não gostou também, cara, dá um não gostei também. Engaja, interage com o vídeo, cara. Comenta aí, dá ideia, dá dica. Sabe, fala, pô, Sandro, faz aí um vídeo sobre o assunto tal. Eu sempre vejo os comentários da galera e eu tento sempre, né, ser maneiro aí e gravar temas que a galera tá pedindo. Dessa vez eu tô gravando sobre números de Catalan, porque o último vídeo que eu postei aqui no canal, seria muito interessante, inclusive, você vê-lo, tá? Porque eu vou usar algumas ideias que estão naquele vídeo. Ele é uma técnica que, né, tem bastante a ver com esse negócio aqui, de número de Catalan, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês o que é isso, tá? Como é que você pode definir os números de Catalan, os principais problemas que vão aparecer essa sequência de números. E aí vamos tentar fazer as conexões bem legais aí com o problema do IME, tá? Um detalhe importante, o problema que apareceu na prova do IME, você não precisava conhecer os números de Catalan. Eu estou fazendo o vídeo para te mostrar a conexão. A ideia é essa. Tá bom? Beleza? Então, para começar o problema, né, a gente poder resolvê-lo, eu vou dar alguns exemplos de problemas que podem parecer meio desconexos entre si, mas todos eles falam sobre a mesma coisa, tá? Sobre a mesma coisa. Essencialmente são o mesmo problema, só que de formas diferentes, tá? Bom, o problema número 1 é o seguinte, né, que inclusive é o desafio que eu postei no último vídeo aqui do canal, tá? O finalzinho do vídeo eu lancei esse desafio, a gente vai resolver juntos aqui, tá? Então é o seguinte, ó. De quantas maneiras você pode abrir e fechar parênteses de maneira que eu sempre abro um parêntese antes de fechar? Exemplo, se eu tiver um parêntese de abertura e um de fechamento, só tem um jeito de fazer isso, né? Você abre primeiro e depois fecha, né? Não tem o que fazer, né? Então aqui eu tenho uma única forma. Né? Nada demais. Agora, se eu tiver dois parênteses de abertura e dois de fechamento, ó, dois de abertura e dois de fechamento, não tem só essa forma de fazer, né? Porque se você, ó, abriu, fechou, fechou, ó, esse fecha esse fecha esse. Legal. Mas podia fazer como também, né, pessoal? Abriu, fechou, abriu, fechou. Beleza? Então tem duas formas, né? E não tem outra, porque, tipo, troca esse com esse, é a mesma coisa, né? São os mesmos parênteses de abertura e fechamento. E não dá pra fechar e depois abrir. Então aqui eu tenho duas formas. Beleza? Aqui eu tenho duas formas. Show! Show de bola. Se eu tiver 3 parênteses de abertura e 3 de fechamento, agora tu vai ter que me ajudar, tá? Porque tem mais jeito aqui. Bom, esse é um jeito já, né? Abriu, fechou, fechou, fechou. Tem mais jeito? Tem, né? Por exemplo, abriu, fechou. Abriu, fechou e fechou. Ó, esse fecha esse fecha esse fecha esse. Legal. Tem mais um jeito? Tem, ó. Abriu, fechou. Aí abriu, fechou, fechou. Esse aí também, né? Esse fecha esse fecha esse fecha esse. Tem também, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E abriu, fechou. Olha lá. É isso, né? Pode ser? Tem mais um? Tem, né? Qual? Isso aqui, ó. Abriu, fechou, fechou. Aí, abriu, fechou. É isso? É isso? Então, ó, um jeito, 2 jeitos, 3 jeitos. Repara que eu não contei da forma mais inteligente possível, né? E seria até interessante você perceber isso, né? Qual seria o jeito mais inteligente possível? Ó, o jeito mais inteligente possível seria começando com 3 parênteses abertos. Só tem uma forma de fazer isso. Começando com 2 parênteses abertos. Tem essa forma e essa forma, né? Fecha, abre, fecha, fecha. Fecha, fecha, abre, fecha. E com um parêntese aberto. Um parêntese de abertura, né? Só um no começo aqui, ó.
Essas duas formas. Então, na verdade, você tem 5 formas, não é isso? São 5 formas de você abrir e fechar 3 pares de parênteses. Rapaz, tá aqui, ó. N igual a 1, deixa eu botar aqui, ó. N igual a 1. Aqui é N igual a 2. E aqui é N igual a 3. Né? O problema seria, e se eu tivesse N igual a 20, né? N igual a 40, quantas formas são? Tá? Então tá aí uma boa pergunta. Né? De quantas formas você pode abrir e fechar N pares de parênteses, sendo que eu sempre abro para depois fechar. Esse é um problema. Tá, beleza. Agora, problema 2. Qual o problema 2? O problema 2 é o seguinte, ó. Imagina, por exemplo, que eu tenho, ó, 2 matrizes sendo multiplicadas. Matriz A pela matriz B. Então só tem um produto aparecendo, que é A vezes B. Só tem um produto, né? Um produtinho aqui. Né? Um produtinho. De quantas maneiras você pode executar o produto A vezes B? Só tem um jeito, porque as matrizes A e B não comutam sempre. Então só tem um jeito de fazer a multiplicação. Então para N igual a 1, né, um produtinho, eu só tenho uma forma de fazer o produto. A vezes B, só. E se eu tiver 2 matrizes? Na verdade, não 2 matrizes, 2 produtos. Então, por exemplo, A vezes B vezes C. Assim, A vezes B vezes C. De quantas formas você pode executar esse produto? São 2. Por que 2? Você pode colocar um par de parênteses aqui, fazer A vezes B e depois C. Ou então você faz assim, né? Você faz A multiplicado pelo produto BC. Assim, né? Então, ó, produtinho aqui, olha lá. Então, com 2 produtos tem 2 formas. Que beleza, hein? Que beleza. Tá, e se eu tivesse 3 produtos? Bom, para ter 3 produtos, eu preciso, assim, né? Ó, A, B, C e D. São 4 matrizes, né? 3 produtinhos. 1, 2, 3. Vamos lá? Vamos tentar? Ó, primeiro produto que você pode fazer é o AB vezes CD. É o primeiro que dá, né? Depois você pode fazer assim, né? AB multiplicado pela matriz C. Aí você pega esse resultado todo e multiplica pela matriz D. Que acho que é o jeito mais usual que as pessoas multiplicam matriz, né? Faz, né, isso, aí pega esse resultado, multiplica por C, pega o resultado, multiplica por D, né? Ou então você pode fazer assim, né? Você pega A, aí multiplica pelo resultado de B e C, assim, e depois multiplica isso por D, né? Ou seja, faz B vezes C, depois multiplica por D, aí pega esse resultado e multiplica por A. Ou então você pode fazer assim, né? Pega A, multiplica por B pelo resultado de CD. Assim, né? Multiplica C por D, né? Aí pega esse resultado, multiplica pela matriz B, depois pega tudo e multiplica pela matriz A. Tá bom? Tem mais algum outro jeito? Tem, né? Que é isso aqui, ó. Você pega a matriz A, multiplica pelo resultado de B e C, aí tu vai pegar esse resultado aqui e multiplicar pela matriz D, né? Que é bem parecido com esse aqui, né? Aqui eu fiz a B primeiro, para depois multiplicar por C, depois por D. Aqui eu fiz BC primeiro, multipliquei por A, depois por D. Aqui eu fiz BC primeiro, multipliquei por D, para depois pegar o resultado e multiplicar por A. Tá vendo? Então são quantas formas diferentes? Olha, 1, 2, 3, 4... Ih, rapaz, 5 formas diferentes. Que isso, meu amigo? Olha que beleza, hein? 5 formas diferentes. Ah, tá. E se eu tivesse 20 matrizes? Como é que você faz isso? Tá? Beleza. Tá, agora eu vou resolver um problema 3, mas antes de enunciar o problema 3, eu vou fazer uma coisa que é bem legal. Eu vou pegar essas formas de escrever os produtos e eu vou inventar um jeito visual de escrever esses produtos. Porque é bem interessante, que vai me ajudar muito, inclusive, nessa aula, tá? Eu estou multiplicando 4 matrizes, então eu vou fazer assim, ó, eu vou desenhar um pentágono. Aí você fala assim, meu pai do céu, o que ele está fazendo? Ó, A, B, C, D.
Olha só, sempre que eu multiplicar duas matrizes, eu vou conectar os extremos dos segmentos. Então, por exemplo, ó, A vezes B. Ó, o segmento A está aqui, o segmento B está aqui. Então, se eu fizer o produto A vezes B, eu vou conectar esses dois caras aqui. Então, quando eu conecto esses dois caras, eu estou fazendo o produto A vezes B. Se eu conectar esses dois caras aqui, eu estou conectando ó, o extremo desse com o extremo desse. Estou fazendo o produto CD. Então, o que seria esse... o giz até caiu, de tão nervoso que eu tô. Que parada! Olha aqui, ó. O que seria esse segmento aqui? Ele é a conexão disso com isso. Só que isso aqui é AB e isso aqui é CD. Então, esse cara aqui, visualmente, seria o produto entre AB e CD. Pegou a visão? Vou fazer mais um caso aqui, ó. Vou fazer todos, na verdade, ó. Vou desenhar um outro pentágono aqui, ó. Pam, pam, pam. Quem seria AB vezes C vezes D? Ó, o A tá aqui, B tá aqui, C tá aqui, D tá aqui. Então, vou pegar A com B, pam. Vou pegar esse resultado e multiplicar por C. Então, vou pegar o resultado e multiplicar por C. Vou fazer isso aqui, ó. Viu? Então, quem seria esse meu ladinho azul aqui, ó? Esse meu ladinho azul aqui, ele é esse cara multiplicado por esse. Mas quem é esse cara aqui? Esse cara é AB, né? AB multiplicado por C. Aí eu tô pegando isso aqui e multiplicando por quem? Por D. Olha lá, AB vezes C vezes D. Tá conseguindo compreender? Hein? Tá? Ó, outro caso. Ó, pentágono, pam, pam, pam. Maravilha, maravilha. Então, botar A, B, C e D. Legal. Como é que eu faço aparecer isso aqui, ó? Primeiro eu faço BC aparecer. Então, vou ligar B com C. Vou ligar B com C. Então, vou ligar assim, ó, B com C. Tum, liguei. Agora, o resultado de BC, eu vou multiplicar por D. Resultado de BC, eu multiplico por D. Conecto assim. Tá? Beleza? Então, esse segmento representa o quê, gente? Ele representa a multiplicação de A com esse cara. Só que esse cara é a multiplicação de B com C por D. Então, esse cara vai ser A que multiplica o quê? B com C multiplicado por D. B vezes C multiplicado por D. Olha lá. A vezes BC vezes D. Viu que interessante? Como é que você faria agora esse produto aparecer? De novo, ó, faz um pentágono A, B, C, D. Ó, tem que aparecer o CD primeiro. Então já liga C com D. Tum. Aí eu vou pegar o resultado de CD e vou multiplicar por B. Então faço isso, ó. Pum. Olha lá. B com CD. Então esse segmento que está na base do pentágono, ele representa o quê, gente? A multiplicação de A com quem? Com B multiplicado por CD. Com B multiplicado por CD. Olha lá. A vezes B vezes CD. Esquisito isso, né, cara? Mas é engraçado, é esquisito, mas é engraçado, né? E, finalmente, como é que você faz aparecer esse produtinho aqui? Faz o pentágono de novo. A, B, C e D. Então, tem que aparecer o BC primeiro. Então, eu vou ligar logo o B com C. Pum, liguei o B com C. Vou pegar esse resultado aqui e multiplicar por A. Então, faço assim, né? A com o resultado de BC. Legal. Então, quem vai ser esse nosso segmento azul aqui da base? Ele vai representar o quê? Ele vai representar esse cara, que é A multiplicado por BC, A multiplicado por BC, tudo isso multiplicado por D. Olha lá, A multiplicado por BC, multiplicado por D. Agora eu posso enunciar para você esse problema. Olha que engraçado. De quantas maneiras eu posso triangularizar um pentágono? Pronto. Esse é o problema 3. De quantas formas diferentes eu posso decompor um pentágono em triângulos usando diagonais que não se intersectam no centro do polígono? Viu onde eu quis chegar? Que é o problema do IME. É o problema do IME. Então, olha só. O problema de abrir e fechar parênteses, o problema de fazer multiplicações de matrizes e o problema de você triangularizar um pentágono, esses problemas são os mesmos problemas. Então, abrir e fechar parênteses corretamente. Associar de quantas maneiras você pode fazer as multiplicações binárias e matrizes.
e triangularizar polígonos convexos, as respostas para esses problemas são rigorosamente as mesmas respostas, porque eles são resolvidos do mesmo jeito. Os problemas são, na verdade, todos eles entre si análogos. Viu que parada? Então, assim, resolver este problema aqui é a mesma coisa que resolver esse problema aqui. Por quê? Porque aqui eu fiz o caso para multiplicação, para 3 produtinhos. Para 3 produtos, eu pensei num pentágono. Se eu tivesse 2 produtos, eu pensaria num quadrilátero. Porque, veja bem, um quadrilátero, olha que legal. Um quadrilátero, eu só posso triangularizar de 2 formas. Ou eu faço assim, ó, pan, ou eu faço assim. Quadriláterozinho aqui, assim, ó, pan. São as únicas 2 formas. Olha lá, se eu chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B e esse cara aqui de C, quem vai ser esse produto? AB vezes C. Se eu chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B e esse cara aqui de C, que produto é esse? É A vezes BC. Viu que interessante? Então, para 3 produtos, eu pensei num pentágono. Para 2 produtos, eu pensei num quadrilátero. Para um produto, você pensaria no quê? Um triângulo, né? Porque o triângulo não tem o que fazer, cara. O triângulo já está triangularizado. Ou seja, o triângulo já está assim, ó. Pá, não tem o que fazer. Então, se esse cara é A e esse cara é B, esse cara naturalmente seria o AB. Viu que interessante? Então, se eu quero triangularizar um pentágono, eu penso em 3 produtos. Se eu quero triangularizar um quadrilátero, eu penso em 2 produtos. Se eu quero triangularizar um triângulo, eu penso em 1 produto. Ou equivalentemente, se eu quero triangularizar um pentágono, eu abro e fecho 3 pares de parênteses. Se eu quero triangularizar um quadrilátero, eu abro e fecho 2 pares de parênteses. Se eu quero triangularizar um triângulo, eu abro e fecho 1 par de parênteses. Então, na verdade, o problema do polígono é sempre mais 2, né? Para n igual a 1, triângulo. 1 mais 2, 3. Para n igual a 2, 2 mais 2, 4. Quadrilátero. Para n igual a 3, 3 mais 2, 5. Pentágono. Então, se eu resolver esse problema aqui para um caso n, o caso n aqui vai ser o meu caso n mais 2 aqui. Pode ser, gente? Beleza? Tranquilão? Na boa? Até agora você está sobrevivendo aí? Tem certeza? Quer dar o print no vídeo? Dá o print no vídeo. Porque, meu irmão, o vídeo tá só começando, hein? Tá só esquentando, só esquentando. Então, vamos lá. Então, agora eu vou começar a falar de número de catalã. Tá, olha só, um detalhe importante, pessoal. Eu não vou falar tudo sobre número de catalã, porque não dá para falar tudo sobre número de catalã. Eu vou te mostrar uma forma de enxergar os números de catalã. Uma que é bem útil para mim, tá? Não é a única, não é a forma mais legal sempre, mas é uma forma que é bem importante para mim nesse vídeo, tá? Provavelmente nesse vídeo eu não vou falar sobre a forma recursiva, que em geral é a forma mais comum que você vê na internet, inclusive para a solução do problema do IME. Eu não vou falar dessa forma. Eu vou falar logo da fórmula fechada, que eu acho que ela é muito mais vantajosa. Tá? A gente vai deduzir ela agora. Pode ser? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu dar uma apagada aqui. Que agora nós vamos voar. Vamos voar. Vamos nessa. Ó, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu já vi, né, olhando para os casos iniciais, que para você resolver o problema do pentágono, você tem que pensar no n igual a 3. No caso do quadrilátero, n igual a 2. No caso do triângulo, n igual a 1. Então eu vou tentar pensar no problema que é o seguinte: de quantas maneiras eu posso abrir e fechar n pares de parênteses? Esse vai ser meu problema, tá? Então, o problema fundamental é esse. De quantas formas podemos abrir e fechar corretamente n pares de parênteses. N pares de parênteses. É isso. É isso. Tá? De quantas formas podemos abrir e fechar corretamente n pares de parênteses, tá? Cara, quando eu falo abrir e fechar corretamente,
que você tem que imaginar aqui, né? Vou até fazer um destaque aqui para você entender. Abrir e fechar corretamente significa o seguinte, ó. Vou te mostrar uma forma certa e uma forma errada, para você ter na cabeça isso. Forma certa, ó. Abriu, abriu, fechou, fechou. Essa é uma forma certa. Ok. Isso aqui pode, tá? Ok. Isso eu quero. Uma forma fechada. Uma forma errada, na verdade, né? Fechou, fechou, abriu, abriu. Isso não. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Tá? Então isso aqui não. Beleza? Então abrir e fechar corretamente os pares de parênteses significa que eu sempre abro para depois fechar e nunca o contrário. Tudo bem? Beleza? Bom, agora que vai entrar aquele negócio que eu falei no último vídeo, que é o princípio da reflexão. Vou transformar esse problema nesse problema aqui, ó. Preste atenção. Olha só. Eu vou desenhar um plano cartesiano. Tá? Eixo X, eixo Y, tá? Você vai começar a andar a partir do ponto 0, 0. Tá aqui, ó. Ponto 0, 0. Beleza? Sempre que você abrir um par de parênteses, você vai andar para cima. Sempre que eu fechar, eu vou andar para baixo, naqueles caminhos na diagonal, como eu fiz no último vídeo. Então, por exemplo, se eu fizer assim, eu estou abrindo um par de parênteses. Se eu fizer assim, eu estou fechando um par de parênteses. Então, isso aqui, por exemplo, pode acontecer, né? Abriu, fechou. Isso pode acontecer. Eu posso ficar abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, direto, tá? Eu posso fazer abriu, abriu, fechou, fechou? Também posso. Abriu, abriu, fechou. Abriu, fechou, fechou. Eu posso. Eu sempre posso fazer de maneira que primeiro eu abro e depois eu fecho. O que eu não posso fazer? Eu não posso fazer de forma alguma. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu não posso fazer isso, ó. Imagina essa reta aqui, ó. Essa reta y igual a menos 1. Eu não posso fazer isso, ó. Ó, pof. Porque se eu fizer isso, ó, eu abri, fechei e fechei antes de abrir. Então, esse é um caminho que não me interessa. Por que não me interessa? Porque eu estou fechando antes de abrir. Entende a parada? Então, de todos os caminhos que eu posso fazer, abrindo e fechando pares de parênteses, os caminhos que eu quero são aqueles que não vão tocar essa reta. Porque se tocar essa reta, significa dizer que eu fechei um parênteses antes de abrir. Eu não quero isso. Então, quero contabilizar quantos são os caminhos que saem desse ponto, não tocam essa reta e vão fatalmente, pessoal, chegar em qual ponto? Eles vão chegar no ponto, vê se faz sentido, no ponto 2n0. Por que 2n0? Porque eu vou andar n vezes para cima, n vezes para baixo. Então, cada vez que eu ando, eu avanço uma unidade, então eu tenho que parar no 2n0, tá? Então, fatalmente, você começa subindo e vai terminar descendo, não tem jeito, tá? A pergunta é de quantas maneiras eu posso sair desse cara e chegar nesse sem tocar na reta y igual a menos 1. É aqui que vai entrar o nosso princípio da reflexão. Por quê? Porque o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer assim, ó, o que eu quero tem que ser igual ao total menos aquilo que eu não quero. Tá? E o que vai ser o total aqui, gente? O total é você andar n passos para cima, n passos para baixo. De qualquer maneira. Então são 2n passos, onde n são para cima e n são para baixo. Isso é uma permutação com repetição. Então isso aqui, na verdade, vai ser 2n fatorial sobre n fatorial, n fatorial. Né? Beleza? Menos o que eu não quero. Agora é que vai entrar o vídeo anterior. O que eu não quero? Eu não quero os caminhos que passam pela reta y igual a menos 1. Então vamos contar quantos caminhos tocam essa reta? O que a gente faz aqui? A gente vai usar o princípio da reflexão. E como é que você usa o princípio da reflexão? Eu ensinei no vídeo que era o seguinte. Você vai pegar o caminho até tocar a reta y igual a menos 1 e você vai refletir. Vou pegar esse caminho e fazer assim, ó. Tum, 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 tum. Vou fazer a reflexão desse pedaço do caminho até tocar a reta y igual a menos 1 e vou jogar para baixo. Beleza? Então, se esse ponto aqui era o ponto 0, 0 e essa reta y igual a menos 1, esse ponto aqui vai ser o ponto 0, menos 2. Pode ser? E agora, qual é o meu novo problema? O meu novo problema é quantos caminhos vão me levar do ponto 0, menos 2 até o ponto 2n0, com passos de subida ou passos de descida. E como é que a gente faz isso? Lembra lá do vídeo. Se eu saio do x igual a 0 e chego no x igual a 2n,
número de subidas mais número de descidas tem que ser igual a 2n. Então, S mais D tem que ser igual a 2n. Se eu saio do menos 2 na vertical e chego no 0 na vertical, quer dizer que a minha variação vertical é de 2 unidades. Então, o número de subidas menos o número de descidas tem que dar 2. Número de subidas menos número de descidas tem que dar 2. Quando você resolve o sistema aqui, ó, você acha quantas subidas e quantas descidas satisfazem isso. É só somar as equações, né? Quando você soma as equações aqui, né, fica 2S igual a 2N mais 2. Então, S vai ser igual a N mais 1. Se S é igual a N mais 1, D tem que ser igual a N menos 1 para a soma da 2N. Ou seja, eu tenho que dar N mais 1 passos para cima e N menos 1 passos para baixo. Num total de 2N passos. De quantas formas você pode fazer isso? Mais uma vez, uma permutação com elementos repetidos. É 2N fatorial sobre N mais 1 fatorial vezes N menos 1 fatorial. Olha lá. Beleza? Então, só para dar uma melhorada nessa expressão aqui, para deixar ela mais fechadinha, porque dá para fazer isso, ó, a gente pode colocar em evidência 2N fatorial sobre N fatorial. Por quê? Porque tem aqui, né? E tem aqui também, né? Porque N mais 1 fatorial é N mais 1 vezes N fatorial. Então dá para colocar em evidência. Então daqui o que vai sobrar? Vai sobrar 1 sobre N fatorial menos, daqui sobra o quê? 1 sobre N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Pode ser? Beleza? Aqui dá para fazer um MMC, bonitão, né? Como é que fica o MMC aqui? Ó? O MMC aqui é o seguinte. Você pode colocar N mais 1 fatorial como sendo MMC, né? Porque, vê só, N mais 1 fatorial é N fatorial vezes N mais 1. E N mais 1 fatorial é isso aqui vezes N, que é o cara que está faltando no meio, né? Então, tipo coleginho, né? Tipo coleginho. Aí, até caiu o giz vermelho aqui. Ao vivo é assim mesmo. Então, N mais 1 fatorial por N fatorial, que dá N mais 1. E N mais 1 fatorial por isso, dá N. Então, ali em cima vai sobrar o quê? Vai sobrar N mais 1 vezes 1, que é N mais 1, menos N vezes 1, que é N. Olha que legal. N vai embora com N. Então, sobra simplesmente 1 sobre N mais 1 fatorial. Ou seja, isso aqui é 2N fatorial sobre N fatorial, que multiplica N mais 1 fatorial. E dá para dar uma melhoradinha de leve nessa expressão. Porque N mais 1 fatorial é N mais 1 vezes N fatorial. Então dá para escrever assim a expressão, ó. 2N fatorial sobre N fatorial, que multiplica N mais 1 vezes N fatorial. Aí esse N mais 1 eu vou jogar pro ladinho, só para ficar bonito. Fica assim, ó, 1 sobre N mais 1 vezes 2N fatorial, N fatorial, N fatorial. E aí, cara, é conhecimento básico de combinatória, né? O que é 2N fatorial sobre N fatorial, N fatorial? São os nossos casos totais. Isso é combinação de 2N escolhe N. Então, logo, esse número aqui, ó, 1 sobre N mais 1 vezes 2N escolhe N, é o número de maneiras de você abrir e fechar corretamente N pares de parênteses. Eu vou batizar esse número como sendo CN. É o número de Catalan de ordem N. Pronto. É isso. Esse é o famigerado, conhecidíssimo número de Catalan. Então, o que é o número de Catalan? O número de Catalan é o número que é o resultado de qual conta? Da conta de você quantificar número de maneiras de você abrir e fechar corretamente N pares de parênteses. Tá? E como nós vimos no começo do vídeo, quando a gente pensa no caso N para os parênteses, nós estamos pensando no caso N mais 2 para os polígonos. Então, lá no problema do IME, que agora a gente pode fazer rapidamente uma linha, né? No problema do IME, a gente queria fazer o quê? A gente queria triangularizar um eneágono convexo. Mas peraí, um eneágono convexo, ele tem 9 lados. Se ele tem 9 lados, nós precisamos encontrar o quê? O 9 vai ser o nosso n mais 2. Então, se o 9 é o n mais 2, nosso n mais 2 é 9. Conclusão,
o nosso N tem que ser 7. Então a resposta do problema do IME é de quantas maneiras você pode triangularizar um N-ágono convexo? Resposta C7. É o catalã de ordem 7. Então, na verdade, ele vai ser 1 sobre 7 mais 1, 1/8 de quem? 2N escolhe N. 2 vezes 7 é 14, 14 escolhe 7. Pronto, essa é a resposta do problema. Fica até sem graça, né? Depois você conhece a fórmula, fica extremamente sem graça de você escrever assim. Tá bom? Beleza? Então, considerações, tá? Sobre esse fechamento aqui. Obviamente, você não precisa saber os números de catalã para resolver o problema do IME. Tá? Inclusive, meu objetivo não era resolver esse problema, era mostrar para você a conexão entre esse problema e os números de catalã, tá? E mais ainda, não mostrar a solução, né, a conexão entre os problemas da maneira recursiva, que a maior parte das soluções que você vê na internet são mostrando a conexão entre a forma recursiva de catalã e o problema de você triangularizar um pentágono, um N-ágono nesse caso, tá? Eu posso até inclusive fazer um outro vídeo, se vocês quiserem isso, tá? Se quiser, comenta aí embaixo que eu faço, tá bom? O meu objetivo, cara, é mostrar pra você que o problema de triangularizar polígonos estava intrinsecamente ligado ao problema de você multiplicar matrizes, que estava intrinsecamente ligado ao problema de você abrir e fechar parênteses. Por isso que eu fui direto, né? De abrir e fechar parênteses para esse negócio aqui. Aí que a solução é muito imediata, tá? Beleza? Tranquilo? Tá? De toda forma, eu acho que mesmo assim, né, sabendo ou não os números de catalã, esse problema ele é bem difícil, tá? A ideia de você deduzir os números de catalã é uma ideia também difícil, porque ela envolve o princípio da reflexão, então não é nada trivial isso aqui, tá? Esse vídeo não é nem um pouco fácil, tá? Para começar, tá? E outra coisa importante, né? Essa fórmula aqui, inclusive, gente, ela vale quando n é igual a 0, né? Que aí não faz muito sentido para triângulo, talvez, para quadrilátero, pentágono, que seria o caso de você triangularizar um biágono, um polígono com dois lados. Aí não faz sentido mesmo, tá? Mas agora, para n igual a 0, faz sentido para os parênteses, né? Como é que você abre e fecha 0 pares de parênteses? É só não fazer nada, já tá feito, tá? Então essa fórmula continua valendo para n igual a 0 também. Tá bom, gente? Gostou do vídeo? Achou esquisito? Achou fácil? Achou difícil? Dá o teu print aí, dá a tua opinião. Aceito muitas sugestões nos comentários aí. Me fala o que você achou dessa ideia. Se você não conhecia os números de catalã, tá aqui. Formulazinha fechada deles. Já pode, se quiser, decorar, deixar no bolso aí, caso você precise, tá bom? O mais legal aqui é você entender as conexões entre os problemas. Porque quando você entende as conexões entre os problemas, você consegue usar essa mesma ferramenta para outros problemas, de certa forma, diferentes. Show, pessoal? Tranquilo? É isso, galera. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigado por todo o apoio. Dá o seu like no vídeo. Se não gostou do vídeo também, cara, dá o dislike, não tem problema, tá? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder notificações. Tamo junto. Grande abraço. Valeu!